Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são? Então, como eu sempre digo, meu amiguinho, minha amiguinha, esse podcast é feito exclusiva e carinhosamente para você. No nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no E Se, do episódio 38. Então, tio Gui, como sempre, eu te peço magia da edição pra gente lembrar desse momento muito especial do E Se Podcast. E se não existisse mais tristeza? E para explicar por que a tristeza existe, eu tô aqui novamente com o Rafael Cerqueira, que é psicólogo, escritor, autor de livros e faz o podcast Psicocast. Também já participou aqui com a gente várias vezes, é uma espécie de sócio já do É Por Isso, tá sempre com a gente aqui. Então seja muito bem-vindo, tio Rafa, a mais esse episódio do nosso podcast. Valeu, tio Samuca, é sempre um prazer estar aqui. Eu já tenho carteirinha do É Por Isso e eu posso juntar selinhos e trocar por pontos, quem sabe, no futuro. Exatamente, você já tem o cartão fidelidade do É Por Isso. Já pode pedir música no programa, tá uma loucura aqui. Tio Rafa, pra gente começar o nosso papo, eu queria que você explicasse nesse tema, sobretudo, que é um tema muito especial, por que a tristeza existe, tio Rafa? Cara, vamos lá. Muitas pessoas, elas olham pra tristeza como algo negativo, como algo ruim. Então, é ruim estar triste. E assim, eu gostaria que primeiro a gente pensasse que é desconfortável estar triste. Porém, a gente sabe que na vida tem muitas coisas que são desconfortáveis, mas elas são benéficas pra nossa vida de alguma forma. Então, vamos pensar sempre que ela não é ruim. Ela é desconfortável. E a tristeza, ela é uma emoção humana como várias outras que a gente já conhece e adora. Então, a alegria é uma emoção, igualmente a tristeza é uma emoção. E todos esses sentidos, todas essas emoções, elas servem como se fosse uma bússola do nosso comportamento, da nossa mente, para dar alguns alertas, alguns indicativos que algo pode estar indo por um bom caminho, a gente talvez devesse parar. Então, por exemplo, quando nós sentimos a emoção alegria, a emoção, da felicidade, é um indicativo que algo aconteceu ou nós fizemos algo que foi maravilhoso. A tristeza, ela serve justamente pra gente ter um indicativo que, isso aqui não foi tão legal pra gente. E aí pensando, poxa, mas se algo acontece e deixa a gente triste, então isso não é negativo? Então, não, porque a vida, ela acontece coisas que são prejudiciais pra gente, ou coisas que a gente deveria, de alguma forma, repensar, fazer de novo. E aí vem este sentimento que nos deixa desconfortáveis justamente para trazer esse indicativo. Então, por exemplo, a gente sabe que a vida, ela é finita, então todo mundo um dia vai acabar falecendo, e vamos supor que a gente tenha um cachorro que a gente gosta muito, um gatinho, um pet dentro de casa, e infelizmente chega o dia que esse cachorro venha a falecer. E aí a gente vai ficar muito triste. Esse sentimento serve pra gente poder ter esse desconforto e entender a finitude da vida. Então a gente é chamado para esse desconforto para entender que, olha, o nosso cachorro, o nosso gato, ele foi embora e que agora a gente tem que adaptar a nossa vida sem ele. Se a gente não tivesse esse sentimento desconfortável, nós iríamos acabar deixando isso passar despercebido. E é como se a gente vivesse achando que o animalzinho está ali. E é um super transtorno, Imagina você todo dia ir lá pegar a bolinha pra brincar com ele, aí você se toca, ops, ele não tá aqui. Por isso que vem esse desconforto intenso, que a gente chama de tristeza, e isso faz com que a gente elabore, com que a gente olhe, entenda e pense qual é o próximo direcionamento da nossa vida. Da mesma forma que as outras emoções, Por exemplo, se eu fico feliz, alegre perto de uma pessoa, é um indicativo que, poxa, que legal, preciso estar mais com ela. Se eu me sinto triste perto de uma pessoa, é também um indicativo. Ops, talvez eu devesse me afastar.
Perfeito. Essa ideia do contraponto, né, tio Rafa? Da gente, para poder experimentar ser feliz, a gente precisa entender o que é estar triste, né? Sim, sim. São contrapontos importantes, né? Sim, até às vezes eu gosto de pensar que são sentimentos que eles às vezes vão funcionar como contrapontos e às vezes eles vão funcionar juntos, porque na nossa vida tem coisas que têm partes excelentes, alegres e agradáveis e tem partes que nos trazem tristeza. E aí eles vão acabar correndo juntos. Então, vou trazer um super exemplo. Às vezes tem uma comida que você não gosta de comer. Vamos supor brócolis. Eu adoro brócolis, né? Mas vamos supor que você não gosta de comer brócolis e toda vez que você coloca brócolis na boca, vem aquele sentimento desconfortável, vem aquela tristeza de puxa vida, tem que comer isso ruim. Só que o brócolis, ele também traz vitaminas, ele também traz, né, fibras que o nosso corpo vai precisar. Então, a gente vai ter uma felicidade futura. Isso até em outra, eu tô trazendo uma situação com alimentação, mas às vezes, quando a gente precisa estudar para uma prova, estudar dentro da faculdade, quando a gente precisa trabalhar, por mais que às vezes é um momento triste da gente deixar outras coisas que a gente gosta de fazer, a gente sabe que aquilo vai promover uma felicidade futura. Aí não é tanto um contraponto, é na verdade algumas consequências da vida. Entender a tristeza, no meu ponto de vista profissional, é entender que a vida ela é difícil, ela é falha e tudo bem. A gente pode viver bem, mesmo a vida sendo falha. Perfeito, eu adorei essa ideia do desconforto. É uma outra percepção mesmo, eu nunca tinha me atentado a ela. E ela traz esse jeito leve que você bem colocou aí, tio Rafa. Muito legal. Na verdade, eu ia te perguntar uma coisa, acho que você acabou meio que respondendo, que é essa ideia de que sentimentos negativos, desconfortantes, também são importantes, né? Sim, o que a gente tem que prestar muito atenção nunca é se um sentimento em específico, uma emoção, um comportamento, se ele é problemático. Na verdade, o problema vai estar na intensidade, no volume ou na frequência que esses sentimentos vão acontecer. Então, por exemplo, estar triste não é ruim. Como eu te falei, é um desconforto necessário. Porém, estar triste a todo momento, ou estar triste muitas vezes ao dia, ou quando a gente fica triste, é uma tristeza que invade a gente e dói dentro da gente, aí sim é um indicativo, né, maior do que um desconforto. E aí talvez a gente precise compartilhar com alguém, e o mais importante, compartilhar com um profissional que isso está demais pra gente. Da mesma forma que a gente pensa assim, poxa, mas aí é bom estar feliz a todo momento. Não. Se a gente fica feliz a todo momento, toda hora, com tudo, a gente não consegue perceber que algo pode estar fazendo mal pra gente a longo prazo. Então, a gente vê pessoas que têm alguns comportamentos... Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que eu deixo de fazer todas as lições da pós-graduação, todas as lições da escola, só pra jogar videogame. A princípio, eu estou vivendo uma felicidade plena. Porém, se eu não tiver o desconforto da preocupação, da responsabilidade, eu vou fingir que nada tá acontecendo e lá na frente eu vou ter notas ruins. Então, é importante a gente saber dosar e equilibrar as emoções. Outro ponto, né? Felicidade em excesso, ela causa episódios de alucinações e delírios. Olha só. Faz sentido o que você tá dizendo. Nem felicidade ao extremo é muito bom. É bom ser feliz, não demais. Perfeito. Eu acho uma coisa importante para dividir com os nossos amiguinhos, com as amiguinhas. O É Por Isso e o EC também são programas que atingem uma faixa de idade bastante ampla, de certa forma, né? A gente fala com crianças muito pequenininhas, né? Nossos coleguinhas aí de 6 anos, 4 anos. Tem ouvinte de 3 anos aqui no programa e a gente tem infantos juvenis também, né? Então, a galerinha aí mais de 12 anos, 14 anos, a gente tem um público, e claro, os papais, mamães, os titios e titias que ouvem o nosso programa e que acabam dividindo esse programa com as crianças. Então, eu queria aproveitar esse momento para estimular essa reflexão com você, meu amiguinho, minha amiguinha que tá ouvindo, para conversar também com o seu papai, com sua mamãe, com o seu tio e titia. Caso você se sinta triste, caso você esteja triste, esse sentimento seja uma coisa que não tá passando, tá te incomodando recorrentemente,
eu tô já há algum tempo que eu tô meio cabisbaixo, não sei muito bem porquê. Então acho que é muito importante você primeiro dividir isso com a mamãe, papai, tio, enfim, titia, vovô, vovó. E a partir dali, os pais e responsáveis procurar, caso isso seja uma coisa que a gente perceba que se estenda a uma questão pontual, né? Uma frustração por causa de um jogo, por causa de uma briga com um amiguinho, por causa de alguma coisa na escola. Se isso for maior que isso, acho que a gente pode, nesse caso, já recomendar, né, tio Rafa, um acompanhamento profissional, né? Sim, sim. E até assim, né, alertar os papais que estão ouvindo junto com as crianças também, né? Falar é sempre a melhor opção. Poder ter uma conversa sem julgamentos que vai acolher. Então, você tá se sentindo triste demais, né? A tristeza, ela tá te incomodando demais. Conversa com alguém que você confia, alguém que sabe que vai te acolher. E a partir disso, é como você falou, né, tio Samuca? É a gente conseguir ver se é algo muito pontual ou se é algo que precisa da ajuda de um psicólogo, de algum outro profissional, e tudo bem. A gente precisa de ajuda para várias coisas. Por exemplo, eu tô aprendendo a melhorar meu inglês, falando outra língua, e eu preciso da ajuda de um professor. Eu tenho, às vezes, dores nas costas. Tio Rafa tem 30 anos, mas a coluna é de uma pessoa de 60. Então, eu preciso da ajuda de ortopedistas, da mesma forma que algumas pessoas vão precisar da ajuda de um psicólogo também, para se desenvolver, ser uma pessoa melhor. Muito bem. Bom, tio Rafa, como você já sabe, o É Por Isso é um exercício de imaginação. E aí a gente tem sempre uma pergunta derradeira aqui, que é um experimento que a gente sempre faz para os nossos convidados. Eu queria novamente te perguntar, como é que seria, no seu modo de ver, tio Rafa, um mundo onde não existisse mais a tristeza e todo mundo fosse hipoteticamente feliz o tempo todo? Como é que você acha que ia ser esse mundo aí? Cara, ia ser um mundo muito complicado, porque como que as pessoas iam entender o que é felicidade? Ser feliz a todo momento. Então é muito difícil, porque a gente precisa entender todas as emoções para sentir elas de verdade. E vamos supor que realmente a pessoa conseguisse sentir o que é felicidade e alegria a todo momento. Então não há tristeza. Então as pessoas, com o tempo, elas vão parar de saber o que realmente as fazem felizes, o que é o certo, o que é o errado. Vamos usar uma palavra muito difícil aí pro vocabulário. Seria muito difícil ter discernimento. Então nós seríamos pessoas iludidas. A vida não seria, a longo prazo, ela não seria útil. Então a gente começa sendo muito feliz e com o tempo a gente começa a se perder. A gente não sabe mais para que caminho seguir. A tristeza, ela é um bom bloqueio. Ela é uma bússola, né? Ela é um bom indicativo que a gente deveria parar coisas que nos faz mal. Então, um mundo sem tristeza é um mundo que a gente faz coisas que nos fazem mal. Então, a gente viveria menos, aproveitaria menos, nós teríamos menos tecnologias, menos coisas legais para se fazer. Então, é por isso, tio Gui, que existe tristeza. Olha só, tio Rafa, muito obrigado, como sempre, pelo seu tempo. E eu queria mais uma vez que você contasse aí pros nossos amiguinhos, pros papais e mamães, como é que a gente encontra mais informação sobre você, sobre o seu trabalho, pra gente continuar conversas tão interessantes quanto essa lá nos seus espaços. Como é que a gente te encontra, tio Rafa? Maravilha! Eu participo, sou host do Psicocast, um podcast sobre psicologia, com uma fala bem acessível. Então é algo que o profissional gosta, é algo que o jovem, que nem é estudante ainda, mas é interessado em psicologia, gosta também. Nós estamos quase aí chegando no episódio 150 do Psicocast, com muito orgulho. E se for me procurar nas redes sociais, é só ir procurar @psicorafaelcerqueira. Tô sempre lançando vídeos, textos, gosto bastante de falar sobre saúde mental, gosto que as pessoas mandem mensagens, eu gosto dessa troca. Eu acho que é assim que a gente se conhece e conhece o mundo de verdade, é conversando e compartilhando. Muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez, tio Rafa, e a gente vai com certeza se ver num próximo episódio aí pra gente tá sempre revisitando esses temas importantes relacionados à nossa saúde mental. Tio Rafa, obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau, valeu, até a próxima!